Pessoal, bem-vindo à segunda fase da nossa aula de aprendizagem baseada em problemas. Eu gostaria de falar que eu estou satisfeito com toda a interação que está havendo na plataforma Moodle e que vocês estão realmente desenvolvendo o senso de autoexplicação, de responsabilidade com o processo de aprendizagem que faz parte da aprendizagem baseada em problemas. Então, durante esse tempo, a gente está refletindo sobre coisas que nós chamamos, na literatura de ciência cognitiva, de metaconhecimento. Nós chamamos de metaconhecimento o conhecimento do conhecimento. Então, quando você faz questões, você cria um referencial de pensamento para responder aquelas questões. Então, nessa fase inicial, a gente trabalhou a listagem de um conjunto de ideias para vocês resolverem os problemas. Vejam bem, é preciso que a gente esclareça que para cada questão dessas deve ter um conjunto de ideias. Talvez mais de 4 ou 5 ideias, que são as hipóteses iniciais que você tem sobre o mundo. Então você tem que analisar o fato de você estar resolvendo um problema, como vocês viram com a disciplina do professor Marcelo, a questão da formação de teorias, a formação de teorias científicas. Então pense que vocês primeiro especulam, vocês vão construir uma teoria sobre o que vocês vão responder, e depois vocês vão verificar na literatura, né, ou através de discussões ou entrevistas, quais são os fatos que vocês sabem sobre aquelas ideias. Porque às vezes você tem ideias bem interessantes, mas os fatos não corroboram, eles não sustentam essas ideias. Então, depois de colocar à vontade as ideias, vocês precisam saber se esses fatos eles vão de encontro às suas ideias, ou seja, eles podem sustentar as suas ideias. Vamos só rever aqui um pouco como é que funciona a abordagem baseada em problemas. Então, imagine que você está num cenário, ou seja, o cenário de um problema. Você observa o problema e você, dessa observação do problema, do cenário do problema, você vai identificar quais são os fatos. Essa identificação inicial dos fatos, ele vem em forma de ideias. É aquela tabelinha que a gente preencheu durante as aulas da primeira semana. Então você pega aquela coluna da tabela e você vai identificar as ideias iniciais. Das ideias iniciais, você vai identificar fatos, né, que vão trabalhar aquelas ideias iniciais em busca de você gerar hipóteses de como resolver o problema. Quando você vai tentar resolver esse problema, você descobre que alguns conhecimentos que você pensava ter sobre o problema, você necessita adquirir. Você descobre que você tem alguns problemas, algumas lacunas de conhecimento. Quando você identifica essas lacunas, nesse processo, o H. Melo Silver, em 2004, identifica que você entra numa fase onde você tem uma aprendizagem autodirigida. Você vai dirigindo, é você mesmo que vai atrás de descobrir as informações que leve você a o conhecimento que você necessita ter. Você, quando descobrir esse conhecimento, quando você identifica, quando você aprende, você aplica esse conhecimento ao problema onde você está analisando. Você vai fazer uma avaliação da aplicação desse conhecimento, vai refletir sobre ele e provavelmente você segue no ciclo
e vai voltar para o cenário do problema para identificar novas ações a serem tomadas. Então, esse processo nós chamamos de ciclo da aprendizagem baseada em problemas. De fato, quando você acaba esse ciclo, o que é que você vai fazer? Você vai saber se realmente esse ciclo está funcionando para melhorar o seu processo de aprendizagem. Então, quando você vai avaliar esse ciclo, você tem que avaliar quais são os fatores fundamentais, os componentes fundamentais desse ciclo. São 3. Primeiro, você tem a avaliação do professor. Então, como é que o professor está se portando como uma pessoa que está aplicando a metodologia baseada em problemas, que de fato essas avaliações que eu estou falando normalmente são autoavaliações. O professor está refletindo ao aplicar essa nova metodologia se realmente está havendo um processo de aprendizagem, se ele está realmente aplicando corretamente, e isso aí leva você a uma reflexão. Então, no segundo ponto da avaliação é a avaliação do aprendiz. O que é que o aprendiz? Será que o aprendiz está crescendo cognitivamente? Será que ele está adquirindo conhecimento? O que é que ele está aplicando desse conhecimento? Ele aproveitou os conhecimentos anteriores? Então tem muita coisa para você identificar no aprendiz. E também é importante como o problema ele torna-se central na abordagem baseada em problemas, a gente tem que refletir para saber se realmente esse problema está adequadamente descrito e se ele está simples para ser compreendido, se ele está adequado, se o aprendiz tem recursos para resolver esse problema de acordo com onde ele está. Então, todo esse processo de aprendizagem, todo esse processo de aprendizagem na abordagem baseada em problemas, ele exige a avaliação. Quando se trata de avaliar o aprendiz, a gente tem que fazer a pergunta como avaliar o aprendiz na abordagem baseada em problemas. Então, a avaliação do aprendiz, primeiramente, ela é contínua durante todo o processo, desde aquela primeira geração de ideias, é que o aprendiz é avaliado. Por quê? Porque ele deve ter uma capacidade de resolução de problemas, de autodirecionamento, de trabalhar em equipe. Todas essas habilidades, elas se mostram durante o processo de resolução de problemas. Então, o aprendiz ele tem a propriedade, é muito importante para essa abordagem, que seja proativo, ou seja, que ele coloque rapidamente e reaja aos problemas colocados, aos questionamentos realizados. Então, no fórum, se coloca aqueles questionamentos iniciais, o aprendiz tem que reagir rápido, né, para ele entrar no processo de reflexão. Então, é muito importante que ele reaja bem rápido, até para ele gerar as primeiras ideias e as primeiras hipóteses. Depois, ele tem que ter uma conexão, estabelecer uma conexão com o problema que ele está. Então, o problema que ele está, ele respondeu, ele consegue responder ao problema. Como é que ele responde esse problema? Ele compartilha suas experiências. Então, quando ele está lá, evidentemente que no fórum a gente já vê isso claramente. Na sala de aula fica mais difícil, mas no fórum, quando você propõe um problema, você está compartilhando a experiência. Quando você está propondo uma solução, está falando sobre suas ideias, você está compartilhando a sua experiência. E isso faz parte do processo de avaliação do aprendiz. O aprendiz também relata experiências que ele teve com relação ao problema através da utilização dos meios de comunicação, dos recursos que ele tem. Quando eu falo de recursos, eu falo de rádio, de televisão, de internet, de filmes, de redes sociais.
Então ele teve essa experiência. Então outra coisa importante é que a motivação. O aprendiz provocou a interação. Então ele não está olhando só para ele como aprendiz. Ele está vendo que ele está numa comunidade, num grupo, e ele está gerando uma interação. Então, cada vez que ele gera uma interação, como disse a professora Cleide, ele está gerando um processo de aprendizagem. Depois, ele tem que ver como é que ele está visitando esse problema, o que ele está vendo nesse problema. Ele está gerando ideias, ele está gerando informações, ele está usando informações de cursos que ele fez anteriormente ou de experiências anteriores que ele tem. Ele também está usando uma sequência de fontes de conhecimento, como a internet, revistas científicas, jornais, redes sociais, livros que ele tem, todo esse conhecimento, esse cabedal, todo esse recurso que ele tem disponível, ele está gerando. Então isso é importante, verificar como é que ele está visitando esse problema, como ele está gerando essas novas ideias. Uma vez que o aprendiz visitou o problema, ele refletiu sobre o problema, mas lembrando que ele tinha hipóteses iniciais, ele tinha algumas ideias iniciais, quando ele vai tentar essa conexão, ele vai revisar essas ideias, porque muitas vezes as hipóteses iniciais a gente precisa reavaliar. Se a gente tem uma teoria, essa teoria muitas vezes não corrobora com os fatos e a gente precisa revisá-la. A revisão do problema ela é de suma importância na abordagem baseada em problemas. Então, os aprendizes avaliaram as hipóteses que eles geraram, os aprendizes geraram problemas adicionais que não eram visualizados no início. Então, isso é muito importante. E, por fim, eu vou ter que produzir um resultado. Então, o aprendiz, ele contribuiu através da sua participação para produzir esse resultado, que é a solução do problema. Então, eles utilizaram a informação diretamente na criação do resultado. Ele aproveitou informações dele para gerar um resultado. Eles usaram todo o seu potencial para gerar o resultado. Evidentemente que esse último questionamento é complicado no processo de análise, né, de formalização, porque ele é muito, digamos assim, informal. E, por fim, a avaliação do problema. Então, como é que eles estão? Normalmente é a autoavaliação do aprendiz. Como é que ele está se autoavaliando como membro do grupo? Como pessoa que está contribuindo para o aprimoramento, para o crescimento do grupo. Então, nós iniciaremos fazendo e utilizando o exemplo dos nossos fóruns informais durante o curso. Então, aqui a contribuição do Luiz Carlos de Oliveira aqui sobre como é que ele reagiu sobre o questionamento que foi colocado sobre a influência entre a ingestão de bebidas alcoólicas e acidente de trânsito. Veja que normalmente o colaborador ele começa a trabalhar sobre a rede de hipóteses e tenta dar o que? Dar uma solução inicial ao problema colocado. Então, ele fala sobre a prevenção de situações de risco de trânsito, que seria mais eficaz com o controle de sobriedade através de inspeção veicular e a aplicação de penalidades mais severas no momento em que o motorista for estragado dirigindo sob influência do álcool. O Brasil promoveu mudança na legislação do Código de Trânsito visando a aplicação de medidas restritivas e controle de uso das bebidas alcoólicas. Então, ele tem uma ideia
inicial sobre a minimização dos acidentes de trânsito. Ele continua aqui falando sobre como esse processo pode ser coibido. Então, você normalmente começa gerando essa hipótese, esse conjunto de ideias iniciais, como o Luiz Carlos de Oliveira fez. Então, no exemplo em questão, o Luiz levantou as hipóteses que o problema em questão defendeu uma maior fiscalização e aplicação de penalidades mais severas. Ele foi bastante proativo, porque ele deu uma solução inicial que, a posteriori, a partir dos fatos levantados, pode inclusive ser revisada. Esse é o espírito da abordagem baseada no problema. Então, você tem o problema inicial, as hipóteses iniciais, e você faz uma revisão e volta sobre o problema. Então, essa hipótese inicial, essas ideias iniciais são muito importantes. Um outro exemplo é dado pela colaboradora do fórum, Maria Cleide, que apresenta uma conexão entre o problema que ela está fazendo. Então, isso é muito interessante. E a realidade onde ela vive. Então, ela fez um trabalho sobre uma conexão entre a sinalização de trânsito e a prevenção de acidentes com relação aos pedestres, a conscientização de pedestres que tentavam atravessar fora da faixa de segurança. E ela fala então de que quando acontecesse isso, ia ter uma listagem de pessoas que já foram acometidas por acidente de trânsito, principalmente aqueles que vieram a óbito. Então ela teve uma ideia bem conectada com a realidade dela. Evidentemente que quando a gente começa a questionar essa ideia inicial, a gente vai esmiuçar mais o problema e novos conhecimentos são necessários para a gente resolver esse problema. Então você vai ter a relação entre, por exemplo, como é que eu vou consultar o banco de dados das pessoas que têm uma relação de parentesco com aquela pessoa que está passando a faixa. Então, ela falou da instalação de uma câmera. Então, você vai começar a realizar uma geração de problemas. E é evidentemente que algumas questões você não vai saber, como ela não soube responder imediatamente, mas você vai remeter ao futuro e vai começar a refletir, a pegar material novo, a pesquisar na internet para saber como resolver esses problemas e dar uma solução final a isso. Quer dizer, isso tem possibilidades tecnológicas e ela começou a gerar hipóteses. Isso foi um exemplo de conexão com a realidade. A gente verificou nesses fóruns que é muito mais fácil você apresentar soluções para problemas que são problemas reais. E como a gente tinha falado na semana passada, o problema é que nós temos duas realidades que não se cruzam nunca na nossa escola tradicional. De um lado, a escola, que tem um conjunto de problemas que a gente nunca pensou em usar, e tem o mundo real, onde a gente não faz uma conexão entre o que a gente trabalha na escola e o que a gente pode fazer no mundo real. Então você tem uma importante tarefa na utilização da aprendizagem baseada em problemas, em fazer justamente essa conexão mundo real
com problemática. Então a gente viu aqui que ela fez essa proposição, evidentemente foi uma solução inicial para o problema, mas ela vai e também compartilha, então ela compartilhou essa solução com o grupo dela. Então tem uma conexão. Evidentemente que, por exemplo, para colocar essa ideia para frente, ela precisaria fazer entrevistas no condomínio, saber a viabilidade disso em termos de tecnologia da informação, para saber como é que a gente vai conectar banco de dados com as imagens das câmeras, e onde é que a gente vai puxar esses dados. Então, como é que eles são alimentados? Eles são alimentados pelo próprio condomínio. O condomínio tem uma estrutura para alimentar esses dados. Toda vez, então, que esses dados forem ativados, eles vão pegar os dados sobre parentes mortos. Mas onde é que vai pegar esses dados sobre parentes mortos? Nos cartórios? Quais seriam os lugares onde a gente vai pegar? Então, isso é muito importante. Depois, pensar sobre o detalhamento da solução. Então, mas você sabe que você não sabe certas coisas. Isso é que a gente vai explorar nessa segunda semana, justamente quais são os nossos conhecimentos que estão faltando. Quais são as nossas limitações de conhecimento para que a gente possa conseguir e gerar um plano de solução. No outro exemplo, nós temos aqui a intervenção da Márcia Maria, que respondeu a essa questão aqui, que é um importante ponto do aprendiz. Se o aprendiz ele provocou a interação. Então, ela fez uma tentativa de fazer uma conexão entre o que ela estava fazendo e as relações, os depoimentos, as contribuições do Danilo e do Jailson. Então, são duas contribuições aqui que ela começa a questionar para gerar um processo de conexão. Então, na abordagem baseada em problemas, isso é muito comum que uma pessoa do grupo dos aprendizes comece a trabalhar um pouco o processo de tutoria, né, e comece a fazer questionamentos e conexões e interações com os outros membros do grupo. Os papéis mudam muito, os papéis podem mudar. A abordagem baseada em problemas, ela trabalha com pequenos grupos de tutoria, que a gente chama de grupos tutoriais, são grupos pequenos, onde as pessoas debatem para resolver um determinado problema. Então, a interação, a provocação da interação é um fator fundamental. Aliás, eu notei que isso ocorreu muito, houve um trabalho da tutoria, e eu tentei puxar um pouco através de questionamento também, porque a nossa função é mais uma função de catalisar o pensamento em direção à solução do problema. O professor não tem aquela função da abordagem tradicional de dar as respostas para os alunos, os aprendizes. Então, ele vai gerar um processo de questionamento e não um processo de solução. Esse processo de questionamento vai levar o aluno a refletir e, por si mesmo, descobrir a solução do problema. Nota-se que a colaboradora ela trabalhou com duas pessoas, com duas contribuições. E nós não temos muitos casos, mas é muito recomendável que vocês trabalhem em conjunto e fazendo referência, um ajudando o outro na solução dos problemas. Isso é bem Vygotskiano, essa ideia da aprendizagem
de pares de diferentes níveis cognitivos. Isso leva ao aprimoramento do processo de aprendizagem. Né? Então, a dupla muitas vezes um não sabe uma parte do problema, o outro não sabe a outra parte, e os dois em interação, eles começam a refletir sobre o problema, tem uma visão maior sobre o problema, e assim caminhar no sentido de solucioná-lo. Outra coisa importante para a gente fazer é a questão da citação de fontes. Eu achei muito pouca a citação de vocês de fontes científicas, que eu acharia que deveria ser mais interessante que o grupo fizesse essa citação para fortalecer as hipóteses que vocês estão levantando. Então a gente tem um caso aqui de uma situação que eu observei no processo, que foi da lei de Jane Castro dos Santos. Ela estava falando sobre a relação da poluição, do lixo e da poluição dos mares, e começou a falar algumas estatísticas, né? Vale ressaltar que 5 das 9 regiões metropolitanas brasileiras se encontram à beira-mar e que metade da população brasileira reside a menos de 2 quilômetros do mar. Isso são, evidentemente, que naquela lista naquelas colunas, isso já são fatos, né? Fatos do problema. Esse contingente gera cerca de 56 mil toneladas por dia de lixo, e o destino de 90% desse total são lixões ao céu aberto, que contribuem para a poluição dos rios, lagoas e do próprio mar. Essa contribuição da lei de Jane já é dentro da linha de contribuições onde você cita uma determinada fonte, que é a Agenda 21. Alguns não devem ter ouvido falar da Agenda 21, mas a Agenda 21 é um conjunto de metas do meio ambiente, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela afirma, então, a gente tem que ela está citando uma fonte da internet, que a Agenda 21 é um conjunto de resoluções tomadas na Conferência Internacional da ECO 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Aí a gente tem que questionar, essa Agenda 21, ela é uma fonte que merece credibilidade? Parece que sim. Mas então é importante que ela seja citada. Quando você cita alguma coisa que você viu na internet, você já deve ter sabido com o professor Marcelo sobre a citação de coisas na internet. Bota o endereço, bota o dia e a hora onde você consultou. Basicamente, o que aconteceu na primeira semana, na abordagem de problemas, é que a gente trabalhou a proatividade, a conexão com o problema, a motivação, analisou as visitas ao problema por parte do aprendiz, mas a gente não chegou a trabalhar muito a revisão do problema. Então, por exemplo, eles revisaram o problema deles, os aprendizes. Como é que eles revisaram? Eles geraram hipóteses adicionais, que não eram visualizadas no início. Eles produziram algum resultado como a solução do problema? Não, a gente não trabalhou o resultado. A gente só trabalhou, de um lado, ideias, de outro, fatos. A gente não trabalhou nem os problemas dos conhecimentos que estavam faltando, nem as questões do planejamento da solução, que a gente vai ver nessa semana. E a gente teria que avaliar o problema. Como é que os aprendizes trabalham, avaliam os membros do grupo e individualmente. Como é que ele faz essa autoavaliação dele? Como seria realizada, então, a avaliação do aprendiz na abordagem baseada em problemas? Então, a gente fez uma tabelinha, né? Isso aqui são as atividades que o aprendiz realizou. Aqui é o conceito, excelente, bom e suficiente.
e a verificação de como é que eu aprendi. Isso é bom para vocês realizarem uma autoavaliação da participação de vocês nos fóruns. Por exemplo, no fórum eu contribuí com fatos e ideias, eu explicitei o conhecimento que era insuficiente, ou seja, o meu conhecimento, eu descobri o meu conhecimento, a minha insuficiência de conhecimento foi descoberta. Eu usei uma variedade de recursos, então, quando eu falo de recursos, vou repetir, eu estou falando de redes sociais, de papers, de trabalhos, de entrevista, de trabalhos de toda sorte, de recursos, de livros. Então isso tudo é computado como uma atividade que o aprendiz realiza, uma atividade. Eu ajudei a pensar sobre o problema, isso é muito importante, quer dizer, se o aluno, se o aprendiz ajudou a desmembrar, a descobrir os elementos que faltavam do problema, ele realmente vai ter uma boa avaliação por aqui. Então, a autoavaliação do aprendiz é muito importante para o processo de aprendizagem. Então, é muito salutar como você vai trabalhar a avaliação do professor. Normalmente, como é que a gente, como professor, como produtor do material, como nós podemos fazer a autoavaliação? Como é que a gente trouxe, se a gente conseguiu trazer os alunos para o problema em questão, ele foi instigante? O AVA, quer dizer, no nosso caso, Moodle tinha as ferramentas necessárias, eles ficaram motivados, eu tentei motivá-los. Então, outra coisa, então isso é uma coisa que deve ser realizado pelos tutores, por pares ou alunos que queiram fazer o papel de tutores, professores, que é essa conexão das questões interessantes para os aprendizes. Então, se você trabalha, se você faz a conexão com a experiência pessoal, né, você pratica da boa pedagogia. Então, vocês falaram sobre as mídias, tiveram discussões, realizaram leituras, e isso é muito interessante. Como é que ocorreu, por exemplo, a comunicação com os aprendizes? Então, por exemplo, nós utilizamos nessa primeira etapa praticamente um conjunto de questões. Salvo raras exceções, eu não respondia questionando. Então, por exemplo, o aprendiz foi incentivado a fazer reflexões independentes. Isso é muito importante que ele não fique só ligado, né, ao que os outros falam, mas ele também tem um pensamento independente e ele possa se aventurar em novas conjecturas, novas investigações, tá certo? E tem que saber, por exemplo, se os aprendizes fizeram contribuições, se elas foram boas. Então, como é que essas contribuições foram realizadas e se ela, de certa forma, ela ajudou o aprendiz com o problema. Outro ponto que deve ser levado muito em consideração é como o problema em si é colocado. Então, se você for analisar bem, a arte de você escrever um problema para um outro aprendiz, ou para um grupo, para um conjunto de alunos, em si já é um grande problema, já é uma grande aquisição. Se você souber realmente colocar os problemas, descrever os problemas, você está realmente fazendo uma grande coisa. E, por exemplo, tem que saber se esse problema que foi descrito, ele desenvolve as habilidades dos aprendizes. Ele realmente trabalha para o desenvolvimento dessas habilidades.
outro ponto, ele ajuda a desenvolver o raciocínio, porque não adianta também o problema não levar você a desenvolver algum tipo de raciocínio lógico. O problema tem que ter uma relação com o mundo real, porque numa abordagem do problema você entende que é uma maneira de colocar o aprendiz em conexão com a experiência. Não se vai botar o aprendiz em conexão com a experiência se a experiência não for rica, não for ligada ao mundo real. E outra coisa é que o problema ele deve estimular em si, ele deve conter algumas variáveis, algumas variáveis que você que você vai ter que procurar em fontes externas. Você vai ver em novos recursos na internet, vai ter que fazer pesquisa, vai ter que pegar papers, pegar coisas que você já tem como fato para utilizar. Então essa é a raiz da avaliação do problema. Então agora nós vamos refletir um pouquinho sobre como você cria espaços para a aula ser uma aula de aprendizagem ativa, onde o aprendiz ele vai participar ativamente desse processo de aprendizagem. Então, o que é uma aula de participação ativa? Você vai ter espaços abertos de interação. Quando você está na sala de aula tradicional, o que acontece? Na sala de aula tradicional, você tem o professor diante de uma turma. E como é essa organização? Essa organização é uma organização hierárquica. Então, numa abordagem baseada em problemas, você quebra essa organização hierárquica e faz com que cada indivíduo do grupo ele possa ser ou realizar contribuições. Então, para isso, você muda o design da sala de aula. No lugar de um design por exemplo, de organização hierárquica, você faz um design circular na sala de aula, onde todos têm a possibilidade de fazerem contribuições. Como é que é isso na educação à distância? Através da utilização de ferramentas colaborativas, como os fóruns, os chats, as wikis, os cenários de problemas. Então você tem a criação desses espaços de contribuição. E ele é fundamental. Você não pode, é muito difícil você implantar uma abordagem baseada em problemas se você não tem uma abertura para que o aprendiz se transforme no autor. Então isso aí na organização circular favorece o trabalho em grupo, a discussão, incentiva a pesquisa e faz com que você realmente gere interação. Então a formação de espaço de aprendizagem ele é um pré-requisito, é um princípio para você implantar a abordagem baseada em problemas. Agora nós vamos analisar como você pode fornecer uma mudança, como é que está na sala de aula tradicional, como é que você poderia mudar para uma visão da aprendizagem baseada em problemas. Então você, para começar, lançando um certo conjunto de desafios para o aprendiz, por exemplo, como achar no site do Louvre. Gente, o Louvre é um museu que fica na cidade de Paris, na França, onde você tem um conjunto de obras de arte, né? Essas obras, você
Dizem que para conhecer o Louvre você precisa de 90 dias. 90 dias pelo menos na França para conhecer o Louvre. Mas certamente que todo mundo que chega no Louvre, a primeira coisa que pergunta é sobre essa pintura aqui. E essa pintura aqui é a pintura de quem? Da Mona Lisa. Então é esse rosto que você analisa, você olha por ângulos diferentes e parece que são faces diferentes. Então é um quadro mais visitado, né? Como se chama o quadro da Mona Lisa e quem foi o autor, por exemplo, o artista que pintou, que foi o Leonardo da Vinci. Se você olhar bem a figura da Mona Lisa, você tem essa possibilidade de passar missões quando você está trabalhando com abordagem de problemas, diz, olha, eu quero que você vá no Museu do Louvre, lá em Paris, e você pegue a imagem da figura pintada por Leonardo da Vinci, traga o nome dela, traga a imagem e diga quantas visitas tem por ano no Museu do Louvre da Mona Lisa e o que é que o que é que esse quadro tem de diferente. Então tudo isso, em que circunstâncias foi pintada a Mona Lisa? Tudo isso pode ser colocado como um desafio. Quando eu coloco um desafio, um problema, eu posso na rede fazer com que, sem ter muitos recursos, o aprendiz navegue nos museus, navegue nas cidades virtuais e consiga trazer imagens e relatar problemas, relatar coisas, argumentar. Isso é muito interessante e só foi possível isso depois da era da internet, porque se você analisar bem, em 1992, a gente tinha o quê? A gente tinha mais um sistema de e-mails funcionando. A gente não tinha todas essas possibilidades de navegação, de viagem em mundos virtuais, de estabelecimento de redes sociais, que hoje são tão comuns na nossa sociedade. Então temos que aproveitar isso como um recurso importante para o nosso aprendiz. Então, reforçando o que eu estava falando, como é que você dá ao aprendiz os recursos necessários? Já você de posse da rede, de posse de um acesso à rede mundial, você pode ter acesso a várias coisas, como revistas científicas, passeios virtuais, livros, páginas, jogos, objetos de aprendizagem que vocês devem explorar, que são muito interessantes, entrevistas, filmes e bibliotecas. Então, você está no mundo da www, que é o World Wide Web, que é a internet, você tem acesso a uma série de recursos que seriam, há algum tempo atrás, muito dispendiosos para você ter. Você teria que viajar para outros lugares para vocês terem acesso a isso. E hoje vocês podem trabalhar nessa linha. Isso fica muito mais fácil você implantar uma abordagem baseada em problemas com esse tipo implantando já a internet, ou então estruturando, colocando o celular com a internet a serviço da aprendizagem ou o tablet. E tudo isso pode ser feito, mas se você não mudar a abordagem, você volta à abordagem tradicional. E na abordagem tradicional é comportamental, é hierárquico. Você não leva em consideração as contribuições. Então, para mudar para uma abordagem de problemas, você tem que transformar o aprendiz num autor de ideias, numa pessoa que coleta fatos e é autor de ideias, então uma espécie de cientista. Uma maneira bem interessante de se trabalhar, então, a abordagem baseada em problemas no cotidiano moderno
é, por exemplo, através da utilização de jogos como Second Life, que trabalha com figuras como avatares que você controla logo, você assume a personalidade de um avatar. Por exemplo, você é uma enfermeira ou um médico ou uma médica que está operando alguém. Então, todo o processo de operação é trabalhado, é ensinado, e você aprende realmente fazendo problemas no mundo real. Então, é uma grande perspectiva da abordagem de problemas você trabalhar com esses mundos virtuais. Então, isso para a educação também é uma maravilha. Você pode simular um mundo onde você faz parte de uma escola e você está dentro e você está controlando esses avatares dentro de uma escola. Essa escola está se introduzindo, por exemplo, PBL, e aí você vai ver como é que isso acontece, mas o diretor não quer que se mude a metodologia de ensino. Então, como é que a gente pode é, conversar e convencer o diretor, e assim vai. Quer dizer, você pode criar esse mundo e trabalhar todo um processo interativo de aprendizagem, que isso é um recurso que a gente não tinha no passado e que hoje você, você vai ganhar uma grande facilidade, tanto de aprender como de interagir, como de poder errar. Você vê que esse simulador, todos os simuladores, esses mundos simulados, você tem a possibilidade de errar e rever o erro. Quer dizer, você pode rever o procedimento. Você vai, opera um coração e está errado essa operação. Não é um ser real, é um ser artificial. Você pode rever. Se fosse um ser real, ele não sobreviveria a esse processo. Então, esses jogos são realmente maravilhosos como ferramentas pedagógicas de desenvolvimento, por exemplo, de PBL, de aprendizagem baseada em problemas. Vou falar agora um pouco também sobre o futuro da aprendizagem baseada em problemas. Na verdade, é um pouco dessa visão de futuro. E porque a aprendizagem baseada em problemas ela teve muito sucesso na área médica, como eu falei no início, nas aulas iniciais, mas eu acho que ele tem muito, como a gente viu, né, nessa questão dos jogos, nessa aplicação para, por exemplo, a realidade de jogos, realidade virtual. E essa aplicação na educação básica, como por exemplo, como eu já utilizei em outros trabalhos de pesquisa, você aplicar no trabalho com fábulas, no trabalho com a compreensão e com a alfabetização, mas utilizando justamente utilizando o mundo dos contos de fadas, utilizando mundos simulados. E isso é muito interessante. A educação básica ela carece dessas aplicações. E não é, hoje há uma certa possibilidade maior de você aplicar isso na escola a custos menores, porque a tecnologia simplesmente está aumentando de capacidade, né, e diminuindo de preço. Normalmente isso é uma curva descendente. Outra questão é a avaliação de grupos. Quando você está trabalhando com a abordagem baseada em problemas, você precisa fazer uma avaliação de como é que seus grupos estão evoluindo. Você já não olha individualmente, você olha como é que esse conjunto de pessoas está evoluindo em direção aos conceitos. Esse processo de avaliação por grupos ainda é uma pesquisa que está em aberto. Eu já trabalhei com avaliação com meus orientandos de mestrado. Eu trabalhei na minha tese de doutorado com avaliação e com colaboração. No entanto,
o processo de avaliar ainda está muito aberto. Ainda precisa muita coisa ser feita, principalmente porque a gente nunca formalizou muito essa noção de grupos. Por, por fim, você tem ainda muitos pesquisadores ainda estão tentando fundir ou aplicar a aprendizagem baseada em problemas, coisas que nós estamos fazendo durante o nosso curso nessas 2 semanas, tentando juntar a aprendizagem baseada em problemas com EAD. Isso é uma questão de pesquisa. Quem também quiser trabalhar um TCC nessa área, está convidado. Outra ideia é o suporte. Como é que você dá suporte ao aprendiz na aprendizagem baseada em problemas? Então você vai ajudar o aprendiz. Você não pode ajudar muito. Se você ajudar em excesso, você vai tolhê-lo. Se você deixá-lo muito à vontade, pode ser que ele não consiga avançar na solução do problema. Então, é uma questão em aberto de pesquisa. Como é que você vai tirar devagar, sutilmente, o suporte ao processo de aprendizagem. Então, essas ideias são ainda ideias de pesquisa que as pessoas estão trabalhando para dar alguma solução e para que essa área de aprendizagem baseada em problemas avance, ou seja, que você saia de uma visão da abordagem diretiva e você vá para uma visão onde o conhecimento é compartilhado e o conhecimento é problematizado. E isso é uma maneira que a gente pode fazer para mudar. Isso é uma maneira de mudar a educação através de uma revisão simples de conceitos. Você passa de resposta para problema. Aqui é a nossa bibliografia. Tem uma quantidade enorme de bibliografia. Nós temos também colocado no nosso dossiê. Na segunda semana vamos colocar alguns trabalhos científicos. Dessa vez, depois que nós fizemos a pesquisa, sabemos que vocês prefeririam que fosse em português. Eu coloquei aqueles em inglês, porque são trabalhos clássicos e são necessários. É necessário que a gente leia trabalhos clássicos, porque nunca é a mesma coisa de você ter um trabalho que não é um trabalho do autor original, de você ter uma pessoa que fez uma tese, um doutorado de mestrado aqui no Brasil sobre o trabalho dele. É muito diferente. Vocês vão ver que a abordagem conceitual é bem mais interessante quando você pega o paper na fonte. É como você beber a água na fonte. Certo? Então, eu coloquei alguma bibliografia, mas nós vamos colocar na segunda semana mais bibliografia nas pastas. Então eu vou deixando aqui meu endereço de contato, mas vocês façam o seguinte, vocês trabalhem bastante o fórum colocado para a segunda semana, contribuam bastante, procure trazer o conhecimento do outro fórum e da outra tarefa para esse fórum, trabalhe a wiki e gere um relatório final sobre esse processo de elaboração de um problema através da abordagem baseada em casos. Tenham bons estudos.